Olá, pessoas! Como combinado, hoje nós vamos gravar nossa última aula de argumentação para a redação do Enem. No próximo dia 5 já é a prova, né? E aí vocês já estão mais do que preparados, quem tá procurando fazer essa prova. E essa é só uma contribuição que eu tenho dado para os alunos que me solicitaram, né, na escola onde eu trabalho, um auxílio aí no processo de argumentação para a redação do Enem. Seja bem-vindo ao nosso canal. Já se inscreveu? Então se inscreva. Conto com seu apoio dando like nessa aula e sugerindo temas para que eu possa explicar aqui. Meu nome é Eduardo Souza e nesse canal eu sou seu professor. E essa análise acabou sendo bem bacana porque dá para a gente falar de vários argumentos, né? É uma forma boa e tranquila, calma de ver os vídeos. Então, nós vamos para a última redação. Essa redação também é com o mesmo tema da aula passada, né? A busca pela idealização dos padrões de beleza e as suas consequências. E também é de um aluno do novo ensino médio, do segundo ano. Faremos agora a leitura da redação que nos foi enviada. Consequência da busca por padrões de beleza idealizados. No filme americano O Extraordinário, o protagonista August sofre preconceito e é estigmatizado várias vezes ao longo do filme por sua aparência diferente. Paralelamente, essa é a realidade de muitos brasileiros, uma vez que os padrões de beleza impostos pela sociedade, na maioria dos casos, é algo inalcançável, excluindo assim aqueles que não se encaixam. A busca por estes traz diversas consequências, como a baixa autoestima da população brasileira, e esse aumento se deve principalmente pela busca insaciável dos padrões de beleza. Regularmente, entre adolescentes, a baixa autoestima é vista como um dos maiores causadores de doenças como a depressão e a ansiedade. Doenças essas vistas como um mal do século. Sob esse viés, é imprescindível o papel que o surgimento das redes sociais tem na busca pelos padrões de beleza. Querendo com elas, sugere também a necessidade de aparentar uma vida perfeita, tendo como consequências o distanciamento da realidade, pois as pessoas se frustram por não viver da mesma maneira que as pessoas nas redes. Diante desse cenário, cabe às pessoas com grande influência nas redes sociais a abordagem da parte das consequências da busca pelos padrões de beleza, para que assim as pessoas se conscientizem sobre a normalidade da diferença corporal e física e passem a aceitar e conviver normalmente com suas próprias características, sanando assim os problemas gerados com a nossa autoestima e o distanciamento da realidade. O parágrafo inicial dele foi muito bem feito, né? Introduziu bastante bem o tema, apesar de ser um pouco longo, né? Um parágrafo longo para ser uma introdução, mas muito bem colocado. Ele apresenta o filme O Extraordinário, que é um filme que questiona realmente esse estigma da beleza, né? Porque o Extraordinário é um menino diferente, de aparência física bem diferente dos outros e sofre esse tipo de preconceito. E ele coloca isso em paralelo com a realidade de muitos brasileiros. Então, onde ele coloca, paralelamente, essa é a realidade de muitos brasileiros. Dizendo que os padrões de beleza impostos pela sociedade, na maioria dos casos, ele é bem cauteloso para colocar as questões, né? Então, na maioria dos casos, não é genérico, não é generalizado, é algo inalcançável, né? Excluindo assim aqueles que não se encaixam. Então, é um padrão de beleza imposto que é difícil de ser alcançado, realmente. A busca por estes, aqui talvez eu não tenha copiado bem o texto, ou talvez ele não tenha colocado a pontuação correta, mas a ideia é essa. A busca por estes traz diversas consequências, como a baixa autoestima na população brasileira. Essa é uma das diversas consequências. Parecia que ele ia colocar outras, né? Mas ele colocou só essa. São diversas consequências, como a baixa autoestima da população brasileira. E aí ele fala, esse aumento se deve principalmente pela busca insaciável dos padrões de beleza. Então ele já justifica essa consequência que ele apresentou da população brasileira com baixa autoestima.
Regularmente, entre adolescentes, a baixa autoestima é vista como um dos maiores causadores de doenças como a depressão e a ansiedade. Doenças essas vistas como um mal do século. Então ele colocou dois argumentos. Ele colocou e que ele deve desenvolver logo em seguida, né? Então ele já colocou os dois argumentos no parágrafo inicial, que é um risco, né? Porque além do parágrafo inicial ficar muito grande, depois você precisa de retomar esses dois pontos. E aí ele volta lá, né? Sobre esse viés é imprescindível o papel que o surgimento das redes sociais tem na busca pelos padrões de beleza. Então ele coloca um terceiro argumento, ele já colocou dois lá no primeiro parágrafo, e ele coloca um terceiro. O primeiro argumento é que a baixa autoestima da população brasileira se deve aos padrões de beleza. O segundo argumento, que adolescentes e a baixa autoestima é por causa desses padrões e gera depressão e ansiedade. E aí o terceiro argumento, que as redes sociais têm grande influência nesses padrões. E com ela surge também a necessidade de apresentar uma vida perfeita, né? De você ter uma apresentação perfeita nas redes sociais como consequência do distanciamento da realidade. Então você distorce um pouco a realidade, fantasia um pouco a realidade. Isso é um argumento forte também, pois as pessoas se frustram por não viver daquela maneira como está nas redes sociais. Então ele colocou um terceiro argumento complexo, né? Que é bom, bem argumentado, bem explicado. É um argumento que tem dois núcleos, né? Então um núcleo dizendo que há necessidade de um padrão de beleza, o outro dizendo que há uma necessidade de apresentar uma vida perfeita. E aí os dois, né, trazem essa consequência do distanciamento da realidade. Então ele ainda explica esse fenômeno. Então a argumentação dele está muito boa. Ele arriscou colocar os dois argumentos lá no primeiro parágrafo. Eu, no caso dele, teria já colocado a busca aqui como segundo parágrafo, o regularmente entre adolescentes em terceiro, esse sob o viés um quarto parágrafo, né? E aí no quinto parágrafo eu viria com a conclusão. Mas não ficou errado também não, tá correto, porque não tem erro, né, de argumentação. A argumentação está lógica, está coerente, né, não está desconectada, então não tem assim dificuldade de entender o que ele quer dizer. Então tá claro. Diante desse cenário, cabe às pessoas com grande influência nas redes sociais a abordagem da parte das consequências da busca pelos padrões de beleza, para que assim as pessoas se conscientizem sobre a normalidade da diferença corporal e física e passem a aceitar e conviver normalmente com suas próprias características, sanando assim problemas gerados com a nossa autoestima e distanciamento da realidade. O argumento dele é aquilo que eu falei na redação da aula anterior, que nem sempre é culpa do Estado, né? Isso aqui, ele apela para as redes sociais. E ele não fala que é a única solução. Ele apresenta uma possível solução. A solução dele é boa, é um argumento bom. Apesar de que é meio ingênuo, né, esse argumento, porque as redes sociais, elas se baseiam nisso, né? Ela baseia o número de curtidas e o número de engajamento, sobretudo numa aparência bela e num padrão, né? Na criação de padrões. Na verdade, o próprio nome digital influencer já diz que é um grupo de pessoas que influenciam outras e que ganham dinheiro influenciando outras pessoas. E aí quem que patrocina os influenciadores? Geralmente as grandes empresas, as grandes marcas que vão querer que aqueles influenciadores vendam o seu produto. Então, nesse sentido, é um pouco ingênuo, né, que haja essa conscientização da própria rede social. Mas é um apelo bom, é um apelo à própria sociedade, a não aceitar esses padrões, a não se vender a esses padrões, né? Então, é um bom argumento. Existem outras possibilidades, né? Mas ele não disse que seria a única, né? O erro do outro, da redação anterior, foi dizer que era a única forma de resolver o problema. Essa é uma das formas de minimizar também. Não é um problema que se resolve totalmente, né? É um problema que se minimiza. Então, essa é uma forma de minimizar o problema e a argumentação dele está bem mais concisa, bem mais coerente, né? Então, uma excelente redação. Eu gostei muito da argumentação e muito bem elaborada, né, na sequência. É isso aí, nós ficamos por aqui. Essa sequência de aulas então termina agora, né? Foi uma série aí de 8 aulas sobre argumentação para o Enem. Com certeza deve servir para algumas pessoas no futuro ou para outras pessoas que queiram melhorar um pouco o seu modo de argumentar para a redação.
Enfim, nós fizemos aí uma participação, um auxílio aí nesse processo para quem vai fazer sua prova. Eu desejo a todos uma boa prova, uma boa redação. Até as nossas próximas aulas. Se você chegou até aqui, é porque você assistiu uma aula completa. Obrigado pela sua atenção. Aguardo seus comentários e suas sugestões. Até a próxima! Meu nome é Eduardo Souza e nesse canal eu sou seu professor.